Fala galera, beleza? Aqui é o professor Case Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão daquelas top demais para você que vai encarar agora essas provas bimestrais para encerrar o semestre e, claro, curtir as férias de uma maneira mais aliviada, garantindo a sua nota. Então, vem comigo. Acompanhe as resoluções dessas questões, porque na aula do Case eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Vem comigo, galera, beleza? Questão de número 1, olha só. Ele diz o seguinte, olha. A figura abaixo mostra um círculo que representa uma região cuja área mede 600 metros quadrados. No círculo está destacado um setor circular, definido por um ângulo central que mede 24 graus. Determine quantos metros quadrados mede a área da região representada pelo setor circular. Beleza? Então, essa área, né, ó, a área do círculo nós sabemos que é πr ao quadrado, que vai corresponder a esses 600 metros quadrados, beleza? E com relação à área rachurada, nós temos que a área pedida vai ser igual a πr ao quadrado alfa sobre 360. Olha que beleza. πr ao quadrado, nós já sabemos que é 600. O ângulo que foi dado, ó, 24 graus sobre 360. Simplificando por 24, 360 e o 24, nós vamos ter 600 vezes 1 sobre 15. Porque 15 vezes 24, 360. E 600 dividido por 15 dá justamente 40. 40 metros quadrados. E com isso eu finalizo essa primeira questão, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 2. 6 circunferências de raio 5 centímetros são tangentes entre si, 2 a 2, e seus centros são vértices de um hexágono regular, conforme a figura abaixo. Determine o comprimento de uma correia tensionada que envolve externamente as 6 circunferências. Beleza. Então, como o raio é 5, ó, nós temos aqui, ó, 5, 5, 5, 5, ó. Todos têm medida 5, ou seja, o hexágono menor inscrito passa a ter lado 10. E aí vem um detalhe, ó. Se eu traçar aqui, ó, paralelas, ó, eu vou ter que essa parte externa é 10. Tranquilo, ó. 10. E aí vai ficar faltando definir esses pedacinhos, ó. 10. Cada ângulozinho desse retângulo formado tem 90 graus. 90 graus. E aí basta a gente ver o seguinte, ó. Cada ângulo tem 90 graus. Então, se olhar para esse outro retângulozinho aqui do lado, ó, também vai ter 90. E o ângulo interno de um hexágono tem 120 graus. Então, essa abertura aqui, ó, para 360, falta 60 graus. Ora, se eu pegar
esses 6 pedacinhos, ó, que nós vamos ter, vai dar justamente uma circunferência. Porque 6 vezes 60 vai me dar 360 graus. Então, basta eu achar o comprimento da circunferência, que é 2π vezes r, que aí vai ficar 2π vezes 5, que dá 10π centímetros, e somar com 60. Então, eu vou dizer assim, ó, o comprimento da correia vai ser 60 mais 10π. Beleza? E claro, se quiser substituir o π por 3,14, aí nós vamos ter, ó, 60 mais 10 vezes 3,14, que aí vai ficar 60 mais 31,4, que por sua vez dá 91,4 centímetros, beleza? E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Sucesso total! Questão de número 3, olha só. Juan começou os treinamentos para correr uma meia maratona, 21 km de distância. Seu treinador sugeriu que iniciasse os treinos correndo distâncias menores e fosse aumentando a cada semana, até que suportasse os 21 km, sem muitas alterações na frequência cardíaca. Juan então decidiu fazer os treinamentos correndo em torno de uma praça circular, cujo raio é de 35 metros. Então, raio 35 metros, beleza. Quantas voltas no mínimo ele precisaria dar nessa praça para alcançar os 21 quilômetros de distância percorrida? Adote π igual a 3. Tranquilo? Então, uma volta é igual ao comprimento, que por sua vez é 2πr. Então, fazendo a substituição, ó, 2 vezes 3 vezes 35 vai ficar 6 vezes 35, que é igual a 210 metros. Por outro lado, nós queremos alcançar os 21 quilômetros de distância. 21 quilômetros é equivalente, igual, né, a 21.000 metros, pois cada quilômetro tem 1.000 metros. E agora, para saber o número de voltas, nós vamos pegar esses 21.000 metros e dividir por 210. Olha só, tome bufo 0 com 0. 2.100 por 21, 100 voltas. Beleza? Muito bem, galera. Você que está assistindo esse vídeo, por favor, colabora. Deixa seu like, compartilha com os amigos, beleza? Para que mais pessoas tenham a oportunidade de ver esse tipo de questão, tá bom? Muito obrigado e vamos para a próxima. Sucesso total, show! Questão de número 4. Situadas em um mesmo plano, 3 circunferências, cujas medidas do raio de cada uma delas é 3 centímetros, tangenciam-se mutuamente externamente. Determine em centímetros quadrados a área do triângulo cujos vértices são os centros das circunferências. Então, eu vou fazer aqui um esboço da situação, ó. Considerando que as 3 têm mesmo raio, né? Claro. E aí, ó, se ligarmos os centros, como a questão diz, ó, nós vamos formar triângulos, ó. Triângulo, no caso, equilátero com lado 6 centímetros. Beleza? Então, o triângulo tem os 3 lados iguais, então ele é equilátero. E agora, basta lembrarmos o seguinte.
A área do triângulo equilátero é L ao quadrado vezes a raiz de 3, tudo sobre 4. Ou seja, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que aí fica 36, raiz de 3 sobre 4, dá 9, raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 5. Considerando que as circunferências da figura abaixo possuem um diâmetro de 2 metros, determine o valor de sua altura H. Ora, se o diâmetro possui 2 metros, nós temos que o raio é igual a 1 metro, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ligar os centros das 3 circunferências, ó, tranquilo? E aí eu percebo o seguinte, ó, essa distânciazinha aqui, ó, eu já sei que é raio 1 metro, e aqui também, ó, raio 1 metro. 1 metro. Então, essa distância aqui também passa a ser 1 metro, porque é paralela a essas duas medidas. E agora, basta eu descobrir esse pedacinho aqui que faz o papel da altura do triângulo. Beleza? Que eu vou chamar de um certo A galinha. Ó, aqui eu tenho 1 metro, 1 metro. E aí eu percebo que o lado desse triângulo equilátero formado tem 2 metros de lado. Beleza? Então, a altura desse triângulo, a galinha, vai ser igual a L ao quadrado. No caso, nós vamos ter, como a gente quer somente a altura, então ficaria L raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Pronto. Se o lado é 2, então fica 2 raiz de 3 sobre 2. Tome bufo 2 com 2, raiz de 3. E aí, a altura H, pedida na questão, fica sendo 1 mais o valor do A galinha, mais 1. Ou seja, 2 mais a raiz de 3 metros. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 6. 3 círculos de raio igual a 6 centímetros estão dispostos em um plano, de modo que cada um deles tangencia os outros dois. Determine o perímetro do triângulo cujos vértices são os centros desses círculos. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, um esboço, tá? Tentando aproximar para a situação real o máximo possível, porque para fazer esse desenho também tem que ter muita tranquilidade, ó. Então, centros. Pronto, aqui é só uma ideia geral. E aí vai dar certo, beleza? Olha só, ligando os centros, ó. Eu tenho aqui, ó, 6 centímetros, 6 centímetros, 6, 6 e 6. Ou seja, cada lado do triângulo formado tem 12 centímetros de lado. Como ele quer o perímetro, ó, 2P representa o perímetro, a simbologia. É igual a 3 vezes L. Ó. Substituindo, ó, 3 vezes 12, nós temos 36 centímetros. Beleza? E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Sucesso total, galera! Beleza! É isso aí, hein? Vamos nós! Show! Questão de número 7. A cuia, vasilha utilizada pelos indígenas, pode ser usada para guardar coisas e também para comer e beber. A parte superior de uma determinada cuia tem a forma de uma circunferência de 50,24 centímetros de comprimento. Determine a medida em centímetros do raio dessa circunferência. Considere π igual a 3,14. Então, ó,
comprimento da circunferência, 2π vezes r, ou seja, 50,24 é igual a 2 vezes 3,14 vezes r. 50,24 é igual a 6,28 r. E aí r vai ser 50,24 dividido por 6,28. Ó. Com isso, nós temos que o raio passa a ser 8 centímetros. Beleza? Muito bem. Sucesso total, hein? Show! Então é uma questão bem suave na nave, tranquilidade, em que todos vocês com certeza conseguem fazer. Show de bola! Questão de número 8. Sabendo que a área de um círculo mede 0,45 km², determine o quadrado de seu raio. Considere π igual a 3. Beleza, ó. A área do círculo é o que? πr ao quadrado. E a questão me deu que a área desse círculo é 0,45 km². Então, inicialmente, vamos igualar a fórmula com o que foi dado. E dessa maneira, substituir o valor do π, ó, que é 3r ao quadrado, igual a 0,45. Portanto, r ao quadrado é igual a 0,45 por 3, 0,15 km². Beleza? Questãozinha top, professor. Sucesso total, hein? Show de bola. Questão de número 9. Uma praça tem o formato de um triângulo retângulo de catetos 9 metros e 12 metros. Deseja-se construir um lago circular no interior dessa praça. O lago pode tocar os limites da praça. Determine a área do maior lago em forma de círculo que se pode construir totalmente no interior da praça. Muito bem. Então, inicialmente, ó, nós vamos considerar um esboçozinho de um triângulo retângulo, ó, cujos catetos medem 9,12. E aqui, ó, considerar círculo, ó. Aqui eu vou ter raio R. Raio R, ó. E aí os catetos 12. E aqui 9. Tranquilo? Veja bem. Então, se aqui é R, esse pedacinho passa a ser, ó, 12 menos R. Da mesma forma, ó, aqui sendo R, aqui é 9 menos R. E agora nós vamos levar em consideração, ó, aqui também sendo R, o teoremazinho de Pitot, do bico, ó. Esse pedacinho é igual a esse, ó, 9 menos R. Da mesma forma aqui, ó, passa a ser também 12 menos R. E aí, eu vou chamar a hipotenusa toda de um certo x, ó. E com isso eu vou trabalhar com o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, beleza? 81 mais 144, 225. Então, o x vai ser 15, ó, porque é a raiz de 225. 15 metros. Ora, esse 15 metros nada mais é do que igual a 9 menos R mais 12 menos R. Então, 15 é igual a 9 mais 12, 21, menos 2R. 2R é igual a 21 menos 15. 2R é 6. Portanto, R é 3. 3 metros. E a área
a área do círculo pedido, ó, do maior lago, é πr ao quadrado. Ó. Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado, que dá 9 π metros quadrados. Beleza? Muito bem. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 10. Com um fio de arame, deseja-se cercar 2 jardins. Um circular de raio 3 metros e outro triangular cujo perímetro é igual ao comprimento da circunferência do primeiro. Considerando que o π é 3,14, determine para cercar totalmente esse jardim o valor inteiro de metros de arame. Beleza. Olha só. Como ele está dizendo que o perímetro do triângulo é igual ao perímetro dessa circunferência, então basta dizer que para cercar esses 2 jardins, nós vamos ter 2 vezes o comprimento. Não é verdade? Porque, ó, se eu chamar aqui de lado L, eu vou ter, ó, que 3L é igual a 2πr. E com isso, nós vamos ter, ó, a soma do perímetro do triângulo com o comprimento, que é 2πr, ó, vai me dar isso aqui. Então fica mais fácil, ó. Como eu já sei que 3L é 2πr, então nós vamos ter, ó, 2πr mais 2πr, ou seja, 4πr. Então é 4 vezes 3,14 vezes 3, ó, que é o raio. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3,14. Fazendo essa multiplicação, 3,14 vezes 12, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1. 1 vezes 3, 3. Então aqui vai ficar 8, 6, 7 e 3. Ou seja, 37,68 metros. Como ele quer a parte inteira, então isso vai ser 38 metros. Beleza? Muito bem. Questãozinha suave na nave, bem tranquila. Com certeza vocês vão destruir nessa prova, detonar. Valeu, galera. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 11. O ponto O1 é o centro da circunferência 1, que tem raio medindo 6 centímetros. O ponto O2 é o centro da circunferência 2, que tem raio medindo 2 centímetros. O segmento AB é tangente à circunferência 1 em A e passa por O2. Se O1, O2 é igual a 10 centímetros, determine o valor de AB. Beleza? Muito bem. Então aqui, ó, nós vamos ter, ó, aqui, ó, OA, que tem 6 centímetros. Nós temos a distância entre centros 10. Beleza? 10 centímetros. E nós vamos calcular agora, ó, essa distânciazinha aqui que eu vou chamar de x. E depois, ó, o raio do 2 é 2 centímetros. Então a distância AB nada mais é do que x mais 2. E aí vamos calcular o x aplicando o teoremazinho de Pitágoras, ó. Ou seja, 10 ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado, ó. 100 é igual a 36 mais x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 64, que por sua vez é igual a 8.
8 centímetros. E aí o AB passa a ser igual a 8 mais 2, 10 centímetros. Tá bom? Muito bem. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 12. Uma empresa de produtos químicos tem o seguinte logotipo: composto por 2 círculos concêntricos divididos em 6 setores circulares de 60 graus cada. Se o raio do maior círculo medir 10 centímetros e o do menor medir 8 centímetros, determine a área rachurada em cinza. Então, ó, o que a questão está dizendo para a gente? Ó? Que esse maior tem raio 10 centímetros. 10 centímetros. E o menor, esse pedacinho aqui, ó, 5 centímetros. Agora, ó, a grande sacada da questão é a seguinte. Nós vamos pegar, ó, essa região, colocar aqui, ó, essa parte vir para cá e essa outra vir para cá. Então, nós vamos ter nada mais, nada menos que um semicírculo pintado com raio 10 centímetros. Ou seja, a área pedida é πr ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar π vezes 10 ao quadrado sobre 2. 100π sobre 2 dá 50 π centímetros quadrados. Tranquilo? Muito bem. Sucesso total, hein? Show de bola. Questão de número 13, olha só. Durante o surto de Covid-19, diversas reportagens procuraram explicar o ritmo de infecções causadas pelo coronavírus nos estados brasileiros. Uma delas mostrou que nos primeiros 30 dias da pandemia, nos estados que apresentaram maior rapidez de contaminação, o contágio ficou caracterizado por duplicar o número de infectados em um período de tempo variando de 3 a 5 dias. A partir dessa informação, o ilustrador de um jornal sugeriu o esquema seguinte para mostrar a diferença entre os ritmos de contágio. Dado que a área dos ciclos representa o número de infectados e que o círculo inicial possui raio unitário, quais devem ser os valores de Rzinho e Rzão para que a imagem represente corretamente o crescimento indicado nas setas? Então, observe que inicial, ó, ele diz duplicadas a cada 3 dias. Então, no período de 30 dias, se foi duplicado a cada 3 dias, eu vou ter, ó, 10 vezes essa duplicação, concordam? Ou seja, eu vou ter, ó, π vezes 2 elevado a 10. E aí, como eu vou ter que igualar a área do maior, πr ao quadrado, ó. Então, me bufo π com π. Então, vai ficar 1024 igual a r ao quadrado. Portanto, r é a raiz quadrada de 1024, que por sua vez 32. 32, ó. E com relação ao menor, ele diz que é duplicada a cada 5 dias. Então, ó, eu vou dividir 30 por 5, então vai dar 6 duplicações, ou seja, π vezes 2 elevado a 6 é igual a π Rzinho ao quadrado. Então, me bufo π com π, Rzinho ao quadrado é igual a 2 a sexta 64,
Portanto, o Rzinho é igual a 8. 8 unidade de comprimento e 32 unidade de comprimento. Tá bom? E com isso eu finalizo essa belíssima questão, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 14. Com o retorno das torcidas aos estádios de futebol, Paulo, Edno e Ricardo combinaram de assistir um jogo de Clássico Rei. No dia do jogo, os três encontram-se perdidos uns dos outros. No meio da multidão, cada um está parado em um ponto, gritando o mais alto possível. Para que os outros possam localizá-lo, há um único ponto em que é possível ouvir simultaneamente Paulo e Ricardo. Um outro único ponto diferente daquele em que é possível ouvir simultaneamente Ricardo e Edno, e há ainda um outro único ponto diferente dos outros dois em que é possível ouvir simultaneamente Edno e Paulo. Ricardo encontra-se em linha reta a 100 metros do ponto onde se encontra Paulo. Paulo, por sua vez, está a 80 metros em linha reta do ponto que está Edno. Paulo grita o suficiente para que seja possível ouvi-lo em qualquer ponto até uma distância de 40 metros onde ele se encontra. Determine a distância em linha reta em metros entre os pontos em que se encontra Ricardo e Edno. Então nós vamos ter aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, o Ricardo, o Edno e o Paulo. Beleza? Olha, quando ele fala bem aqui, né, ó, Ricardo encontra-se em linha reta a 100 metros do ponto onde se encontra Paulo. Onde se encontra Paulo, ó. Então pronto. Então essa distânciazinha aqui, ó, 100. Paulo, por sua vez, está a 80 metros, também em linha reta, do ponto que se encontra Edno. 80 metros. Paulo grita o suficiente para que seja possível ouvi-lo de qualquer ponto até uma distância de 40 metros. Então, aqui Paulo é 40, aqui é 40. Então, esse pedacinho passa a ser 60. Beleza? Determine em linha reta, em metros, entre os pontos que se encontram Ricardo e Edno. Beleza, ó. Então, essa distânciazinha aqui, ó, como a distância entre Edno e Paulo é 80 e Paulo está a 40 de distância, tanto do Ricardo como do Edno, aqui fica 40. Então, aqui é 40 e aqui é 60. Então, a distância que se encontra Ricardo e Edno é o somatório de 60 mais 40. Ou seja, 100 metros a distância entre eles, beleza? Então, é uma questão muito bacana, interpretativa. Tendo calma, fazendo a leitura direitinho, você consegue matar a questão de uma maneira bem suave, beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 15. Olha só o enunciado. Ao trabalhar com o serviço de entregas delivery, um aspecto avaliado é o raio de entrega dos pedidos, pois ele influencia a cobrança de taxas. Suponha que uma empresa estabeleça em 5 km o seu raio máximo de atuação.
Um cliente que mora exatamente no limite dessa região realiza seu pedido via aplicativo app. Ao realizar o pedido, o app pede que o cliente informe um ponto de referência para auxiliar o entregador. Esse cliente em questão, para fornecer o ponto de referência, escreveu: moro a exatamente 1 quilômetro da Avenida Bom Sucesso, em uma rua paralela a ela. Devido a um problema no app, o entregador não consegue visualizar o endereço do cliente, tendo acesso apenas ao esquema da figura. Se a distância em linha reta da empresa até a Avenida Bom Sucesso é de 4 km, determine a quantidade de pontos em que o endereço do cliente pode estar. Bom? Beleza. Vamos lá. Então, se a distância da empresa à Avenida Bom Sucesso é 4 quilômetros, e ele diz que a casa dele está a 1 quilômetro da Avenida Bom Sucesso, então, e é paralelo, então nós temos duas situações possíveis. Uma aqui, paralela tocando em um ponto, e outra paralela aqui, também tocando a circunferência, beleza? Deixa eu fazer melhorzinho esse desenho. Pronto. Com isso, vai tocar aqui, em 2 pontos. Pode estar aqui, né? Pertence à circunferência aqui. Ou seja, a quantidade de pontos em que o endereço do cliente pode estar, justamente 3 pontos. Porque aí, essa distância aqui, 1 quilômetro, paralelo, a Sucesso. E aqui também 1 quilômetro. Então, nós temos 3 pontos, tá bom? E com isso, galera, eu finalizo essa belíssima revisão. Espero que todos vocês assistam quantas vezes for preciso, com muita cautela, muito cuidado, tentando ver as aplicações das fórmulas. Procure pausar o vídeo e ler atentamente cada questão, beleza? Torço por cada um de vocês. Um abraço forte. Tenham todos uma abençoada férias. E até o nosso retorno, galera. Sucesso total. Juntos somos mais fortes. E claro, pessoal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Tamo junto, galera. Um abraço forte e até breve. Show!